Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e eu estou fazendo um vídeo excepcional para falar um pouco do ateísmo, trazendo alguns argumentos a favor do ateísmo e respondendo a objeções levantadas contra o ateísmo. Eu quebrei o braço, né? Então esses dias eu fiquei bem limitado, porque eu uso a mão direita para estudar, para marcar nos livros, para digitar. Então eu acabei tendo um tempo um pouquinho mais livre para estar refletindo sobre algumas questões. E uma dessas questões é a própria existência de Deus. Eu tenho, aos poucos, abandonado a concepção teísta de Deus e me aproximado talvez de uma outra concepção de Deus que seja diferente da concepção teísta. Embora ainda não me esteja muito claro como construir essa compreensão, mas um filósofo que tem me ajudado nesse sentido é o Michel Henry, que tem uma noção de Deus como vida. Mas, de qualquer modo, alguns argumentos têm me feito entrar em crise em relação ao teísmo tradicional. Eu já peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho para novas notificações. Então, assim, considerando esse momento assim de reflexão sobre a crença no Deus teísta, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para tentar agrupar os argumentos que eu tenho considerado e que me parecem, em certa medida, alguns mais convincentes do que outros, mas que têm me convencido um pouco de que há alguns problemas na crença em Deus segundo o teísmo. Mas para fazer esse vídeo, então eu preciso definir em que sentido eu estou usando a palavra ateísmo. Eu não estou aqui negando qualquer noção de Deus. Como eu disse, eu tenho tentado me aproximar de uma outra concepção de Deus que não a do Deus teísta. Então, por ateísmo aqui, eu estou considerando só o Deus teísta. Pelo Deus teísta, eu estou pensando na seguinte definição de Deus, que é assim. Por teísmo, nós podemos definir a crença em que num Deus que é onipotente, onipresente, onisciente, criador do universo, espírito absoluto, moralmente perfeito e pessoal. Então, essa é a definição que eu estou usando de teísmo. É evidentemente que se você adota uma outra concepção de Deus, ela não será discutida aqui. Então, acho que o primeiro passo é a gente definir ateísmo de maneira mais clara. Eu vou estar usando como referência o livro O Mundo Sem Deus, Ensaios sobre o Ateísmo, dirigido por Michel Martin, onde ele vai distinguir 4 tipos de ateísmo. Na verdade, ele distingue 2 tipos e depois 2 subtipos. Vamos lá, para a gente entender aqui em que sentido eu estou usando a palavra ateísmo. Vamos lá distinguir entre ateísmo negativo e ateísmo positivo. O que é o ateísmo negativo? O ateísmo negativo é a ausência de crença em Deus ou em deuses. E o ateísmo positivo é a crença ou a afirmação de que Deus não existe. Então, portanto, por exemplo, eu posso ser uma pessoa que simplesmente não tem nenhuma crença em relação a Deus. Eu nem afirmo nem nego que ele exista. Eu simplesmente não tenho uma crença a respeito. Isso eu chamo de ateísmo negativo. Por outro lado, quando eu afirmo que Deus não existe, quando eu faço uma afirmação de que Deus não existe, esse é um tipo de ateísmo positivo. No entanto, a gente ainda pode fazer uma subdivisão entre o ateísmo lato, né, e o ateísmo que a gente pode chamar de ateísmo estrito. Vamos lá. O ateísmo lato é quando ele envolve a crença em qualquer deus ou deuses. Então, o ateísmo lato ele vai implicar tanto a crença em Deus como em qualquer deus de qualquer tipo. Já o ateísmo estrito ele vai focar só na crença no Deus teísta. Nesse sentido, então, a gente pode fazer 4 tipos de ateísmo, né? A gente pode falar do ateísmo negativo lato. Ateísmo negativo lato é a ausência de crença em qualquer deus ou deuses. Nós temos o ateísmo negativo estrito. O ateísmo negativo estrito é a ausência de crença no Deus teísta. O ateísmo positivo lato, que é a afirmação de que nenhum deus ou deuses existem. E o ateísmo positivo estrito, que é a afirmação de que o Deus teísta não existe. O que eu farei aqui é usar ateísmo no sentido positivo estrito. Ou seja, eu estarei trazendo argumentos que eu estou pensando, refletindo, que me fazem pensar que possivelmente, talvez, o Deus teísta não existe. Então vamos considerar argumentos que podem nos levar à afirmação de que o Deus teísta não existe. O que não implica, portanto, a descrença, não implica necessariamente a descrença em qualquer concepção de Deus.
Na verdade, eu estou considerando só a concepção de Deus teísta. Então, se você acredita que Deus é a vida, a força, a vontade, a natureza, evidentemente que seu Deus, a sua concepção de Deus não estará sendo considerada. Então, só a concepção mais tradicional de Deus, que é aquela do Deus teísta. E aí eu vou estar considerando alguns argumentos. Primeiro, argumentos a favor do ateísmo. Depois eu vou considerar os argumentos a favor do teísmo e buscar avaliá-los criticamente, mostrar como eles são insuficientes. Então nós vamos considerar 4 argumentos, existem vários argumentos, mas eu vou considerar 4 argumentos que eu acho os mais interessantes para a gente refletir sobre o ateísmo. Então vamos lá. O primeiro argumento é chamado de argumento ontológico a favor do ateísmo. Percebe? É argumento ontológico a favor do ateísmo, não é argumento ontológico a favor do teísmo, que seria outro, que eu vou considerar mais adiante. Então, os 4 argumentos que eu vou considerar são, primeiro, o argumento ontológico a favor do ateísmo. Segundo, o argumento cosmológico a favor do ateísmo. O terceiro, o argumento formal do mal a favor do ateísmo. E o quarto, o argumento da inconsistência da onipotência. Temos, pois, então, pelo argumento ontológico a favor do ateísmo. Esse argumento pode ser considerado em 3 premissas. A primeira diz: Deus é, por definição, o maior ser concebível. Segundo, ser precisa incluir Deus e os demais entes. E conclusão, a terceira premissa, na verdade a conclusão, logo ser precisa ser uma categoria maior e mais abrangente do que Deus. Vamos considerar aqui devagar. Primeiro, eu vou dizer, Deus é por definição o maior ser concebível. Essa é a definição dada por Anselmo, mas a gente pode definir de outra forma. Deus é o ser de máxima grandeza, o maior ser que há, Porque às vezes alguém pode dizer, não, Deus é o maior ser concebível. Não é uma definição muito exata, Seria mais exato a gente dizer que Deus é o maior ser, o ser de máxima grandeza, porque ele é maior ainda do que aquilo que a gente pode conceber. Mas tudo bem, vamos considerar assim, Deus é o ser de máxima grandeza. A segunda premissa vai nos dizer que ser precisa incluir Deus e os demais entes. Por quê? Por que dessa premissa? Percebam, eu sou o quê? Sou o Sankey. Eu, Sankey, faço parte de uma espécie que é a espécie humana. A espécie humana, por sua vez, faz parte de um gênero maior, que é o gênero animal. Os animais, por sua vez, fazem parte de um gênero ainda maior, que é o gênero dos seres vivos. E por fim, tudo que há, tudo que é, faz parte do ser, que é um gênero mais abrangente de todos. O ser é o gênero mais abrangente de todos. Se Deus é um ser, ele também faz parte desse gênero. Portanto, esse gênero precisa ser ainda maior do que Deus, porque ele precisa incluir Deus e os demais entes. Portanto, o ser precisaria ser maior do que Deus. E isso contradiz a definição de Deus como o maior ser que há, ou ser de máxima grandeza. E aí, nós temos então uma contradição. E aí, como que a gente poderia resolver essa contradição? Uma maneira de resolver essa contradição seria dizer que Deus não está incluso no gênero ser. Então, alguns vão dizer assim, Deus não é um ser. Ele não faz parte do gênero ser. Só que isso é um problema. Por quê? O que é aquilo que não faz parte do gênero ser? Aquilo que não faz parte do gênero ser é aquilo que não é. E o que é aquilo que não é? Aquilo que não é o nada. Aquilo que não é o que não existe. Portanto, se Deus não é ser, ele não existe. Então, dizer que Deus não é ser não ajudaria. Uma outra tentativa de resolver o problema seria argumentar que Deus é o próprio ser. Então, alguns vão dizer assim, Deus ele não faz parte do gênero ser. Deus é o próprio ser. No entanto, afirmar que Deus é o próprio ser nos levaria ao panteísmo. Porque seria mais ou menos a concepção de Spinoza. Spinoza vai dizer que Deus é a substância e nós somos modalidades dessa substância. E aí o panteísmo não faz parte do teísmo, É uma outra concepção de Deus e, portanto, novamente o teísmo não se sustentaria. Por fim, uma outra tentativa de resolver o problema seria dizer que Deus não é o maior ser concebível, ou dizer que Deus não é o maior ser que há. Se você dizer que Deus não é o maior ser concebível, ou que Deus não é o ser de máxima grandeza, então provavelmente você está adotando uma outra concepção de Deus, que não é aquela do teísmo, e portanto, mais uma vez, o teísmo não se sustenta. Então, assim, se tanto dizer que Deus não é ser,
levaria à conclusão de que ele não existe. Dizer que Deus é o próprio ser levaria à negação do Deus teísta, porque seria a afirmação do panteísmo. E dizer que Deus não é o maior ser seria novamente uma negação do teísmo. E dizer que Deus é o maior ser concebível e ao mesmo tempo dizer que ele existe seria uma contradição, porque se Deus existe, ele está incluso no gênero ser. E se ele está incluso no gênero ser, logo o ser é maior do que Deus. É mais abrangente do que Deus. Então esse é o primeiro argumento, que faz mostrar que a noção de Deus como o ser de máxima grandeza é incoerente. O segundo argumento a gente chama de argumento cosmológico a favor do ateísmo. Podemos colocá-lo em 3 premissas. A primeira, algo imaterial não pode causar algo material. Por que algo material não poderia causar algo material? Porque aquilo que é imaterial é de natureza e propriedades completamente diferentes daquilo que é de natureza material. Algo que não tem nenhuma propriedade compartilhada, nenhuma propriedade semelhante com outra coisa não pode estar numa relação de causa e efeito. Como uma coisa puramente material, algo que é puro espírito, vai ser a causa de um universo material. Isso parece muito estranho. Então, assim, a imaterialidade, o espírito puro, por que as confissões de fé vão dizer? As confissões de fé vão dizer, por exemplo, a confissão de Westminster começa dizendo: Deus é espírito puro, sem corpo, partes ou paixões. Se Deus é espírito puro, quer dizer que ele não tem nenhuma propriedade material. E se ele não tem nenhuma propriedade material, como esse ser que é espírito puro interage com a matéria? Não teria como. Como que um ser que é puro espírito vai interagir com a matéria? A gente sabe, por exemplo, que até algumas partículas têm uma interação quase nula com o átomo, com a matéria, como a conhecemos mais especificamente. Por exemplo, a matéria escura, a energia escura, né? Quando ela entra em contato, quando partículas de matéria escura entram em contato com partículas de matéria que a gente conhece, né? Essa matéria luminosa, elas praticamente não interagem. Tanto é que os cientistas estão tentando, né, capturar alguma evidência dessa matéria, porque é muito difícil. Porque a matéria escura interagir com a matéria clara já é algo muito difícil. Agora imagina um ser que não é nem material. Um ser que é puro espírito. Como que ele vai interagir com a matéria? Não tem como. Né? Isso a gente chama de explanatory gap. Né, que é a lacuna explicativa. A lacuna explicativa é como algo imaterial, completamente material, poderia interagir com algo material. Até mesmo se, por exemplo, o espírito, vamos supor que realmente reagisse. Mesmo assim, como que a gente isso seria medível? Né? Porque toda causa e efeito a gente consegue medir, há uma força envolvida, há uma energia envolvida. E a gente não teria como medir essa ação do espírito no mundo. Isso é muito estranho. Se o espírito causasse alguma coisa na matéria, isso seria visível, a gente poderia mensurar. Porque estaria causando algo. Então, se algo causa algo em outra coisa, isso causa um efeito que a gente consegue medir, que a gente consegue mensurar. E aí a gente simplesmente não tem como mensurar essa ação do espírito na matéria, que é uma coisa que não faz o mínimo sentido, né? Como algo puramente espírito, como algo puramente material pode interagir com algo material, até mesmo como algo puramente material poderia ser a causa de todo o universo material. Então parece que se um Deus que seja a causa do universo material, um Deus que seja puro espírito e ao mesmo tempo seja a causa do universo material, é um contrassenso. Então a causa do universo não pode ser um ente material, ou seja, a causa do universo não pode ser o Deus do teísmo. O terceiro argumento é o argumento formal do mal a favor do ateísmo. O argumento do mal é o argumento mais bem sucedido contra Deus, do teísmo. O que esse argumento vai dizer? Olha, se existe mal, o mal não deveria existir. Por que não deveria existir? Porque Deus é onipotente, ou seja, ele tem poder para acabar com o mal. E Deus é onibenevolente. Deus é bom, então ele não deseja o mal. Mas existem várias tentativas de resolver esse problema. Alguns vão falar assim, mas existe o mal porque há livre-arbítrio. Olha, mas isso não explica muita coisa, né? Porque o mal existe muito antes, até do ser humano existir. Né? Por exemplo, o sofrimento animal. A gente sabe que existiram animais na Terra milhões de anos antes do ser humano surgir.
E esses animais sofriam, sentiam dor. O universo ele nunca se mostrou como um universo ajustado. Né? A gente sabe, por exemplo, que um meteoro caiu aqui e matou mais de 90%, não sei se foi 80% dos animais terrestres, eu não lembro exatamente, né? Mas a gente tivemos grandes extinções em massa durante. Não só uma vez, isso aconteceu várias vezes, né? Na época dos dinossauros, antes da época dos dinossauros também, aconteceu o incêndio, aconteceu a era glacial que cobriu toda a Terra de gelo, exterminando quase toda a vida na Terra. Então, assim, o mal, as catástrofes, a dor, o sofrimento, existe antes do ser humano existir. Então, existe antes do livre-arbítrio existir. E a gente sabe que muito do mal não é causado pelo livre-arbítrio. Se o mal fosse consequência do livre-arbítrio, então todo mal seria consequência de escolhas erradas. E não é verdade isso. Uma pessoa que nasceu com deficiência, ela escolheu alguma coisa? Ela cometeu um erro para isso? Não cometeu. E aí, claro, que você vai dizer, não, mas é porque Adão teve uma queda. Isso já não resolve, né? Porque, como eu disse antes mesmo do ser humano existir, já existia mal. E também não resolve porque seria injusto, né? Um Deus punir toda a humanidade por causa do erro de um homem. E aí, nós temos então um problema. Mas existe uma outra forma de argumento do mal que não depende da gente pensar no mal concreto. Porque a gente poderia até dizer assim, não, existe mal, mas o mal Deus usa para produzir o bem. Mas mesmo assim a gente teria que perguntar, mas será que não há mal demais? Né? Será que para produzir... Não importa a quantidade de bem que Deus quer produzir. Eu jamais poderia defender o sofrimento de 8 milhões de pessoas mortas pelo nazismo, o sofrimento de pessoas em campos de concentração. Não existe bem que justifique tamanha maldade, tamanha crueldade. Então, assim, a quantidade de mal no mundo é extremamente grande. Mas mesmo assim, esses argumentos poderiam ser tentativas de rebatê-los, né? O problema de rebater esse tipo de argumento é que existe um argumento puramente formal, um argumento que não depende de indícios. A gente chama esse argumento de versão lógica não indiciária do problema do mal. Ou seja, o argumento não depende da gente ir lá no mundo e perceber que existe mal. É um argumento puramente lógico, que faz a gente entender que Deus não pode conviver com o mal, que não pode existir mal. Qual que é esse argumento? Ele tem 6 premissas. Né? Não importa a quantidade de mal, se tiver 1% de mal, uma gota de mal, ela já mostraria que esse Deus é incoerente. Porque esse argumento é puramente lógico, puramente formal. Não depende de indícios. São 6 premissas, né? Na verdade, são 5 premissas e uma conclusão, né? Até a gente chegar à conclusão. Então vamos lá. Primeiro, um Deus moralmente perfeito sempre escolhe o bem maior. Então perceba, a maioria das pessoas que vai dizer, existe o mal porque Deus quer um bem maior. Então Deus ele sempre busca o bem maior. Tem que ser, porque se Deus é bom, ele sempre vai querer aquilo que é melhor. Né? Se Deus tiver que escolher entre duas coisas boas, ele vai escolher a melhor, porque ele é bom. Né? Se ele não fizer isso, ele é mau. Então Deus sempre vai escolher aquilo que é o bem maior. A segunda premissa diz, Deus poderia ter escolhido não criar um mundo em que o mal existe. Deus poderia ter escolhido não criar um mundo? Poderia. Né? Todo teísta vai dizer assim que Deus criou o mundo simplesmente porque ele quis. Não foi uma necessidade. Foi uma escolha de Deus. Deus escolheu criar o mundo. Então ele poderia ter simplesmente não escolhido criar. Terceiro, se Deus não tivesse criado um mundo em que o mal existe, tudo que existiria seria a bondade perfeita. Já pensou se Deus não tivesse criado o mundo? O que existiria? A bondade perfeita. Que é o próprio Deus. E qual que é o bem maior que pode existir? É Deus. O maior bem é Deus. Deus teria que fazer uma escolha por ele mesmo. Porque Deus é o maior bem. Até mesmo se o mal existir, Deus só poderia permitir o mal para ele mesmo, por algum motivo que engrandecesse a sua própria bondade. Porque Deus é o bem maior que há. Entendem? Mas alguém poderia dizer, não, mas mesmo assim Deus talvez criou o mundo porque ele quer se relacionar. Ora, não precisa. Pelo menos no cristianismo, Deus é trindade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele já é relacionamento. Ele não precisa criar ninguém para se relacionar. Ele já se relaciona como trindade. E aí a quarta premissa vai dizer assim, a bondade perfeita é evidentemente um bem maior do que um estado de coisas em que qualquer quantidade de mal exista. Ou seja, o que seria melhor? Se só existisse o maior bem que pode existir, que é Deus? Ou se existisse um lugar onde há Deus, mas também há o mal?
Sabe que o mal é supérfluo, o mal é desnecessário. Se Deus quer o maior bem, ele não precisa criar o mal, porque ele já existe. O maior bem é ele mesmo. O maior bem, se for considerar a Trindade, é o Pai se relacionando, amando o seu Filho na Trindade. Ou é o Pai, o Filho e o Espírito Santo se amando uns aos outros. Isso é o maior bem que pode existir. Ou seja, o mal é desnecessário. Porque alguém poderia falar, não, mas o mal existe para Deus tirar bens maiores deles. Mas Deus não precisa disso, ele é o maior bem que se pode ter. Para que Deus precisa criar o mal para tirar um bem maior, se o bem maior é o próprio Deus? Não tem necessidade alguma do mal. Então, para que Deus criaria o mal? Para nada. Porque se você me falar que Deus criou o mal para um bem maior, o bem maior é o próprio Deus. Ou se você falar, não, Deus criou o mal por causa do livre-arbítrio. Deus é um bem maior do que o livre-arbítrio. Então, não faz sentido o mal. Não deveria existir. Porque se o mal existe, isso é ruim. Isso é pior. Quer dizer que Deus escolheu uma coisa pior. Né? Deus tinha duas coisas para escolher. Ele poderia escolher só existir a bondade perfeita, a Trindade se relacionando eternamente, Deus amando-se a si mesmo em toda a eternidade, Deus num relacionamento de amor trinitário, Deus compartilhando o maior bem que há, que é Ele mesmo. Ou Deus poderia ter escolhido criar um mundo onde há nazismo, onde há morte, onde há dor, onde há sofrimento. E Deus escolheu criar um mundo onde há mal. Para quê? A bondade perfeita de Deus é suficiente. É evidente que se só existisse Deus por toda a eternidade, se Deus nunca tivesse criado o mundo, tudo que existiria era um estado de bem perfeito, completo, pleno. O maior bem que pode se conceber. A Trindade existindo eternamente é o maior bem que poderia existir. Então Deus deveria ter escolhido isso, não criar nada. Quinto, o mal existe. Deus também poderia ter criado, não só não ter criado nada, ele poderia ter criado um mundo onde só existe isso bem, não teria nenhum problema, né? Mas o que eu estou mostrando é que não tem necessidade de Deus criar o mal. Se o mal existir, isso já é incoerente. Por quê? Que se o mal existe, quer dizer que Deus escolheu uma coisa pior a uma coisa melhor. Logo, Deus não é moralmente perfeito. Então acho que esse argumento eu acho mais interessante de todos, né? Alguém poderia dizer assim, não, mas Deus é a bondade perfeita e ele continua sendo bondade perfeita mesmo coexistindo o mal. Continua sendo bondade infinita. Mas vocês percebem que é desnecessário isso? Vocês percebem que Deus poderia simplesmente não criar nada? Que se Deus não criasse nada, tudo que existiria era bondade plena e perfeita? O maior bem que se pode conceber? Então, assim, o mal é desnecessário. Toda vez que alguém disser pra você, ah, não, mas Deus criou o mal para tirar dele um bem maior. Sei lá, Deus criou o mal para tirar dele um bem maior, ou para que existisse um bem maior que é o livre-arbítrio, ou para que existisse um bem maior que é criaturas que o amassem voluntariamente, como é argumentado. Você simplesmente pode responder assim, dizendo, ora, o maior bem que há é Deus mesmo. Então, para que Deus criou o mal? Ele não precisa criar o mal, se ele mesmo é o maior bem que se pode conceber. Então, para Deus tirar bens maiores, ele não precisa do mal, porque o bem maior é ele mesmo. O bem maior é ele mesmo. Ele, amando o Filho, ele já está construindo o bem maior. O amor de Deus pelo Filho, o amor de Deus na Trindade é o maior bem que se pode ter. Então, se esse é o maior bem que se pode ter, a existência do mal é desnecessária. E se o mal existe, esse Deus teísta não deveria existir. O quarto argumento é o argumento da inconsistência da onipotência. Ele pode ser considerado em três premissas. Primeira premissa. A primeira premissa diz que Deus é onipotente. A segunda diz, a onipotência é um conceito logicamente inconsistente, de modo que um ser onipotente não pode existir. Logo, Deus não existe. Esse argumento é bem simples, né? Ele simplesmente quer dizer que onipotência é um conceito incoerente, não tem sentido nenhum. Portanto, se Deus é onipotente, ele não existe. Né? Vamos lá. Essa questão da onipotência é um pouco complexa. Primeiro, né, parece consenso que a onipotência como poder ilimitado é impossível. Alguém poderia dizer assim, Deus tem poder ilimitado. A gente sabe que isso é impossível. Né? Eu acho que ninguém leva... Assim, alguns teólogos devem levar em conta essa noção de onipotência. Mas bons teólogos como Norman Geisler, o próprio Thomas de Aquino, eles não vão adotar essa noção de onipotência. Ou Craig, né? Por exemplo... se onipotência significar poder ilimitado, a gente sabe que ela é por si só incoerente.
Que aí, o famoso exemplo dessa incoerência é dizer o paradoxo da pedra, né? Se Deus, um ser onipotente pode criar uma pedra que nem ele mesmo possa carregar, é um paradoxo? Imagina Deus criando uma pedra mais pesada do que ele consegue carregar. Não tem como. Mas se Deus tivesse poder ilimitado, deveria ter como. Mas se tiver como, então Deus não tem poder ilimitado porque ele não poderia carregar essa pedra. Outro exemplo, Deus pode criar um círculo quadrado? É óbvio que Deus não pode criar um círculo quadrado. Porque um círculo não pode ser quadrado e não tem lógica. Então, assim, eu acho que nenhum teólogo sério defende a onipotência como poder ilimitado. O próprio Tomás de Aquino vai falar que a onipotência é limitada pelo âmbito de tarefas exequíveis. O que seria tarefas exequíveis? Quer dizer que a onipotência de Deus é limitada por alguns fatores. Quais são eles? Primeiro, a onipotência é limitada pela lógica. Deus não pode fazer nada que é ilógico. Portanto, por exemplo, Deus não poderia criar um círculo quadrado, porque um círculo quadrado é uma noção absurda, uma noção ilógica. A segunda limitação da onipotência é moral. Deus não pode fazer nada que é mal, porque já que Deus é o sumo bem, a bondade perfeita, ele não pode fazer o que é mal. Tem até um versículo na Bíblia que diz que Deus não pode mentir. E tem outras restrições, né, que criariam paradoxos que Deus não poderia fazer. Por exemplo, Deus não pode modificar o passado, porque o passado é, por definição, imutável. E também Deus não poderia... a onipotência divina talvez também fosse limitada, dependendo da posição que você adota, né? Se você for calvinista, não. Mas se você adotar alguma outra corrente, né, provavelmente você vai acreditar que a onipotência de Deus é limitada por confractuais de liberdade. Isto é, Deus não pode interferir no livre-arbítrio dos agentes acionais. Mas isso não é necessário, né? Porque você poderia ser calvinista e não achar que isso... Pelo menos algum tipo de calvinismo, né? Um calvinismo mais determinista. Então, como que ficaria a noção de onipotência considerando essas limitações? Os teólogos vão dizer que a onipotência consiste em Deus poder fazer tudo o que é possível dentro do horizonte de tarefas exequíveis. Então, a gente muda a noção de onipotência. Para os teólogos, onipotência não significa poder ilimitado, porque a onipotência é limitada pela lógica, pela moral. Então, Deus não pode fazer nada que é ilógico e nada que é imoral. Portanto, a gente pode definir onipotência tudo aquilo que Deus pode fazer dentro do que sua natureza permite. Percebem isso? A natureza de Deus é a bondade. Então a natureza dele não permite que ele faça o mal, por exemplo. Então a gente pode definir que a onipotência é fazer tudo o que é possível dentro do horizonte de tarefas exequíveis, de tarefas possíveis. Ora, mas se onipotência é isso, tudo é onipotente. Vocês percebem isso? Eu ri porque eu acho engraçado. É porque, vocês percebem isso? Se onipotência é Deus poder fazer tudo que sua natureza permite, né? Se sua onipotência é limitada por aquilo que é exequível dentro da natureza de Deus, então quer dizer que todo ser é onipotente. Pois todo ser pode fazer tudo o que não está limitado a fazer. A onipotência, os teólogos agora definem que é Deus fazer tudo o que ele não está limitado a fazer. Por sua constituição ou pelos horizontes lógicos de possibilidade. Por exemplo, Deus, por sua constituição, não pode fazer o que é mal. Deus, pelos limites da lógica, não pode fazer o que é ilógico. Portanto, percebam que a onipotência de Deus é limitada por duas coisas. Pela natureza de Deus, que é boa, e pelo horizonte de possibilidades lógicas. Só que se a onipotência for isso, então todo ser é onipotente. Porque todos nós podemos fazer aquilo que é lógico e aquilo que a nossa natureza permite. Portanto, onipotência é um conceito que não faz sentido. Percebem isso? Se onipotência significa poder fazer tudo o que não está limitado a fazer por sua constituição, por sua natureza ou pelos horizontes lógicos de possibilidade, logo todo agente é onipotente. Porque todo agente só pode fazer aquilo que ele consegue fazer. Então, se onipotência significa simplesmente que Deus pode fazer aquilo que ele não está limitado a fazer, então ele não é onipotente. Ou melhor, todo ser é onipotente. Então perceba que é um conceito que perde o sentido. É um conceito que fica vazio. É um conceito que perde o seu significado. Então passa a ser um conceito sem sentido. Esses são os argumentos, né, a favor do ateísmo. Agora eu vou brevemente, não sei se tão breve, né, mas eu vou considerar agora os argumentos, uma refutação aos argumentos levantados para defender a existência de Deus, que é a segunda parte desse vídeo. Considerar os argumentos a favor da existência de Deus.
Né? Alguém pode dizer assim, tudo bem, você me apresentou argumentos, parecem interessantes para pensar que Deus não existe, mas eu conheço vários argumentos, né, que parecem provar que Deus existe. Que dizer desses argumentos? É os argumentos que eu vou considerar agora e vou mostrar por que eles são insuficientes para provar a existência de Deus. Principalmente, assim, eu vou agrupar em 3 grupos, né? 3 tipos de argumentos a favor da existência de Deus. O primeiro argumento a favor da existência de Deus é o chamado... Aí agora não confunda, gente. Eu falei argumento ontológico a favor do ateísmo, também vai existir um argumento ontológico a favor do teísmo. Então agora eu vou considerar os argumentos a favor do teísmo. Então é o argumento ontológico a favor do teísmo, que é buscar provar a existência de Deus de uma maneira analítica e a priori, partindo do próprio conceito de Deus. O segundo é o argumento cosmológico, que busca mostrar que Deus existe a partir da atestação da impossibilidade de uma regressão infinita na série de causas do universo. E o terceiro é o argumento teleológico, que busca demonstrar a partir da complexidade da vida e do universo que uma inteligência projetista divina existe. Então são esses 3 argumentos que são usados para provar a existência de Deus, e vou mostrar por que esses argumentos são problemáticos. O primeiro argumento é o chamado argumento ontológico. Vamos entender esse argumento ontológico. Eu vou usar como referência para o argumento ontológico, existem várias formas, né? Eu vou usar algumas referências. Por exemplo, René Descartes, na quinta meditação, diz que a existência é uma perfeição. Logo, se Deus existe, sendo Deus infinitamente perfeito, é necessário que ele exista. Percebam isso? Se Deus é perfeito. A perfeição, um dos atributos da perfeição é a existência. Portanto, se Deus é perfeito, ele deve necessariamente existir, senão ele não seria perfeito. Esse é um tipo de juízo ou de argumento que a gente pode chamar de analítico, pois se baseia no próprio conceito de Deus. Então, o que é o conceito analítico? Um conceito analítico é que está dentro do próprio conceito. Então, quando eu falo um triângulo tem 3 lados, ter 3 lados é uma definição do conceito de triângulo, por isso é um juízo analítico. E segundo, ele é a priori, porque ele não depende da experiência, né? Percebam que o argumento em nenhum momento falou assim, o mundo, as coisas. Não, simplesmente disse, a noção de Deus prova que ele existe. O próprio conceito de Deus prova que ele existe. Esse argumento que aparece em Descartes, também vai aparecer em outros autores, como Spinoza, né? Mas Spinoza não vai ser para defender necessariamente o Deus teísta, né? Mas é um argumento que remonta a Santo Anselmo. E Anselmo, ele argumenta que o maior ser concebível deve existir necessariamente, senão se poderia conceber um maior que também existisse. E aí, nós podemos definir um juízo analítico como aquele em que o predicado está contido no conceito. Como eu disse, um triângulo tem 3 lados, é um juízo analítico. Um triângulo é verde? Aí já é um juízo sintético, porque o predicado não está contido no conceito. Quando alguém diz que a existência está contida no conceito de Deus, conclui-se daí que a existência está sendo pensada como um predicado que é simplesmente decomposto de um conceito. Percebe? O conceito de Deus vai envolver vários predicados, como a perfeição moral, a onipotência, a onipresença, a onisciência, e por aí vai. E um desses predicados que estariam contidos nesse conceito seria a existência. Portanto, se eu faço um juízo analítico dizendo que Deus é existência, ou que Deus existe necessariamente, é porque ele é perfeito, eu estou dizendo que dentro do conceito de Deus há um predicado que é a existência, que pode ser simplesmente decomposto desse conceito. O problema desse argumento é que a existência não é um predicado. Simplesmente não é. Eu posso dizer que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é perfeito, que Deus é onipotente, entre outros atributos que lhe são predicados. Mas dizer Deus é, simplesmente dizer Deus existe, não é predicar nada a respeito de Deus. Ou seja, o argumento ontológico ele falha ao tomar a existência como um predicado. Além do mais, o ser não pode ser uma perfeição, pois isso significaria que o ser é melhor do que o nada. Já pensaram nisso? Por exemplo, se eu digo que a existência é uma perfeição, portanto, existir seria melhor do que não existir. Já que a existência é uma perfeição, é uma coisa boa, significaria que existir é melhor do que não existir. Isso é uma contradição, pois dizer que a existência é melhor do que a inexistência seria dizer que a existência é melhor do que o nada. Mas como que eu falo que alguma coisa é melhor do que o nada? Percebe que isso não faz sentido? Porque o nada, nada é. Né? O nada, nada é. Então eu teria um problema aqui, porque eu estaria dizendo que a existência é simplesmente melhor do que nada. Mas como algo é melhor do que nada? Nada é nada. Nada não tem como você comparar uma coisa com nada. É a mesma coisa de eu querer comparar assim, o que é melhor?
uma bola ou uma não bola. Não necessariamente uma não bola, né? O vazio completo, a inexistência completa. A inexistência, ela simplesmente não é. Você não pode comparar nada com ela. Né? No argumento ontológico que eu fiz, né, no argumento do mal, né, eu não comparei a existência do bem com a existência do nada. O que eu fiz foi uma comparação entre a existência da maldade e a existência de um mundo, entre aspas, onde só haja Deus. Aqui, o problema está sendo colocado é o seguinte. Se eu disser que a existência é uma coisa boa, eu estarei dizendo que existir é melhor do que não existir. Mas não existir é simplesmente nada. E não faz sentido eu comparar uma coisa com nada. Simplesmente não faz sentido. Por exemplo, seria melhor eu não existir? Olha, agora que eu já existo, talvez essa pergunta faça sentido. Mas se eu simplesmente nem tivesse nascido nem nada, não faria nenhuma diferença fazer esse tipo de questionamento. Não faz sentido você comparar algo com nada. Portanto, isso é uma prova de que a bondade não é uma perfeição. Um juiz analítico, então, seria esse, né? De que um predicado está contido no seu conceito. E, portanto, isso é uma contradição, porque a existência não é um predicado, né? É por isso que o filósofo Immanuel Kant, na Crítica da Razão Pura, ele vai pontuar que ser, evidentemente, não é um predicado real. É apenas a posição de uma coisa. É simplesmente a cópula de um juízo. Além disso, trabalhar com a noção de ser em relação a Deus pode ser por demais complicado. Foi o que eu mostrei no argumento ontológico a favor do ateísmo. Né? Quando eu disse assim, se Deus é ser, então nós vamos ter um problema aí. E aí, qual que é a tentativa de fugir disso? Existem 3 sentidos pelos quais eu posso falar que Deus é ser. Eu posso dizer que Deus é univocamente ser. Então, eu estarei dizendo que Deus é idêntico ao ser. Eu posso dizer que Deus é analogicamente ser. Eu direi que Deus é ser num sentido semelhante ao qual as suas criaturas são ser. Ou eu posso dizer que Deus é equivocamente ser, que quer dizer que Deus não é ser, né? Que Deus é algo completamente diferente do ser. Vamos considerar cada uma brevemente. Se Deus for univocamente ser, ou seja, se Deus for idêntico ao ser, então ele não é o maior ser concebível. Pois se ser é uma categoria que inclui Deus e os outros entes do mundo, então ser precisa ser maior que o ente Deus. Foi o que eu mostrei no argumento ontológico a favor do ateísmo. Outra tentativa, né, que eu mostrei que não daria certo é tentar fugir dessa concepção e falar que Deus é o próprio ser. E nesse caso a gente teria um panteísmo e não um teísmo. Uma outra tentativa, que é a mais comum, né, talvez essa seja a posição mais adotada, é dizer que o ser se predica a Deus de maneira analógica. Só que isso é um problema. Né? Alguém poderia dizer assim, não, Deus não é ser, no mesmo sentido que as criaturas são um ser. Deus é ser em sentido analógico, ou seja, em sentido semelhante. Deus é simplesmente semelhante em relação aos outros seres. Mas ele não é ser em sentido unívoco, apenas em sentido analógico. Só que isso é um problema também, porque algo, para ser analógico, precisa ter um elemento idêntico. Toda semelhança inclui um ponto de contato comum. Eu só posso dizer que uma coisa X é semelhante a uma coisa Y porque existe um ponto idêntico em que há essa semelhança. Não quer dizer que X é idêntico a Y, mas quer dizer que em algum predicado de X e de Y há uma igualdade. Precisa haver então uma coisa em comum para que possa haver semelhança. Portanto, todo elemento analógico requer um elemento unívoco. A predicação analógica cairia sim numa necessidade da gente encontrar um elemento comum. Algo pode ser analógico no modo de predicação, mas não no conceito predicado. A predicação analógica, se ela não tiver um elemento unívoco, ela cairia assim numa regressão infinita, até um elemento comum que pudesse justificar essa semelhança. Logo, dada a necessidade de um elemento unívoco para que haja uma analogia, voltamos ao mesmo problema da univocidade. A terceira saída seria dizer que ser se predica a Deus de maneira equívoca. Mas o que significaria uma predicação equívoca? Se não houver uma univocidade nos conceitos sobre Deus, não é possível haver nenhum tipo de certeza em nosso conhecimento sobre Deus. Mas mais do que isso, teríamos de dizer que Deus não existe, pois equívoco significa aquilo que é a total negação de um conceito. E a total negação do ser é o nada. Assim, dizer que Deus é ser em sentido equívoco seria dizer simplesmente que Deus não existe. Poderíamos, inclusive, inverter o argumento ontológico. Poderíamos dizer que se é possível que Deus não exista, e a existência necessária faz parte do significado de Deus, então segue-se que Deus não pode existir.
Uma outra maneira de colocar uma refutação ao argumento ontológico foi levantada por Michel Henry. Michel Henry, eu disse no começo do vídeo, ele não nega qualquer noção de Deus. Ele nega a noção filosófica de Deus, a noção do teísta de Deus. Inclusive, o Michel Henry é cristão. Ele vai mostrar que o argumento do Anselmo sofre de uma autocontradição. Eu vou ler o que ele diz no livro Eu Sou a Verdade, página 221, segunda publicação da Realizações. Michel Henry diz assim: provar algo é submeter esse algo a um conjunto de condições que devem ser satisfeitas, condições que em conjunto constituem a própria prova. De início, a prova aparece como mais alta que o que deve ser provado. Ela se erige como um tribunal. No caso da existência de Deus, esta citação diante de um poder de validação maior que ele não só é estranho, mas entra imediatamente em contradição com a definição anselmiana de Deus, segundo a qual não existe nada maior. Assim, o que o Michel Henry está querendo dizer? Que assumir a tarefa de provar a existência de Deus significaria submeter Deus a um critério anterior e superior ao próprio Deus. E isso se chocaria com a própria definição de Deus como aquilo em relação ao qual não há nada maior. Isso que o argumento toma implicitamente como maior do que Deus é a razão, que prescreve os critérios de evidência da existência. Assim, o argumento de Anselmo comete a contradição de subordinar o maior ser concebível a um critério de evidência que precisa ser maior do que o próprio Deus. Um critério que Michel Henry vai dizer é estranho à essência de Deus, né? Que seria um critério da razão. Uma tentativa de fugir disso seria dizer que Deus é a própria razão, né? Mas eu não vou considerar esse argumento aqui, porque mesmo que Deus seja a própria razão, Deus seria um ser. E ele sendo ser, né, a gente cairia naquele problema. Ele é ser em sentido unívoco, equívoco, analógico. Se for unívoco, então ele simplesmente é menor do que o próprio ser. Se for analógico, a gente cairia no unívoco de novo, porque toda analogia exige um elemento unívoco. E por fim, se for equívoco, Deus simplesmente não existe. Vamos para o próximo argumento, que é o argumento cosmológico. Para o argumento cosmológico. O argumento cosmológico talvez seja o argumento mais bem sucedido a favor da existência de Deus. Eu vou apresentar esse argumento, eu vou ler simplesmente um trecho. Eu coloquei de maneira resumida, né? Eu não vou ler todo o trecho, mas eu vou ler um resumo que eu fiz a partir de anotações enquanto eu lia a teologia sistemática do teólogo tomista Norman Geisler. Eu já li essa teologia e ela tem o primeiro volume dela, na primeira parte ela já começa apresentando os argumentos a favor da existência de Deus. E aí eu fiz um resuminho do que essa parte diz. O Geisler diz assim: o argumento cosmológico horizontal, o argumento cosmológico Kalam, é composto por 3 premissas. 2 premissas e uma conclusão. A primeira diz: tudo que teve um começo, teve também uma causa eficiente. Segundo, o universo teve um começo. Terceiro, logo, o universo teve uma causa eficiente. E aí o Geisler vai continuar assim. Outra forma de argumento cosmológico é o argumento cosmológico modal, vertical, ou argumento cosmológico a partir da contingência. Esse argumento cosmológico modal se relaciona com o princípio da razão suficiente de Leibniz, segundo o qual existem 2 tipos de coisa. Existem as coisas necessárias, que são aquelas coisas que existem necessariamente por sua própria natureza, como é o caso dos números, e existem as coisas contingentes, que são aquelas coisas que existem porque foram causadas. Sua existência depende de uma causa, e o exemplo disso seria o próprio universo. O argumento, portanto, seria assim, composto por 3 premissas. Primeiro, o universo não existe por necessidade de sua própria natureza, já que o universo é acidental e contingencial. Segundo, a existência de algo contingente exige uma explicação para sua existência em uma causa necessária, pois, como questiona Leibniz, por que algo em vez do nada? Terceiro, a conclusão. Logo, existe um ser necessário que é a causa do universo. E aí o Geisler prossegue. Outra forma de expor esse argumento seria assim. Primeiro, tudo que é contingente tem uma causa. Segundo, o universo é contingente. Terceiro, logo, o universo tem uma causa. Por fim, o argumento cosmológico
pode ser apresentado numa forma chamada de argumento cosmológico vertical a partir da mudança. O que o argumento cosmológico vertical a partir da mudança diria? 3 premissas, né? 2 premissas e uma conclusão. Tudo que muda passa de um estado de potência para um estado de atualidade. Segundo, mas nenhuma potencialidade é capaz de se atualizar a si própria. Logo, terceiro, precisa haver algo que é pura atualidade. Então esse é o argumento cosmológico em diferentes formas, né, partindo de diferentes coisas. Esse tipo de argumento, ele é complicado porque ele apresenta algumas contradições, que o Kant vai chamar de antinomias. Ele vai apresentar essas antinomias no seu livro Crítica da Razão Pura. Uma antítese em relação ao argumento de que o mundo e o tempo tiveram começo é colocado por Kant da seguinte forma. Eu vou ler o que o Kant diz na Crítica da Razão Pura. Ele diz assim: conforme a antítese, se o mundo começou a existir, teria de haver um tempo no qual o mundo não existia, um tempo vazio. Só que nada pode passar a existir num tempo vazio, porque nenhuma parte de tempo em si pode fornecer de preferência às outras partes condições para a existência do mundo. Assim, o mundo não pode ter um começo e também precisa ser infinito, sem limites. E essa é uma das antíteses. A outra antítese em relação agora à causalidade é colocada por Kant assim, vou ler. Todo começo pressupõe uma causa anterior. A causalidade é o fio condutor de todas as regras e não se pode pensar em um acontecimento livre da causalidade das leis naturais. Portanto, se tudo tem que estar submetido à causa, a própria causa primeira precisa fazer parte da série de causas e não pode fugir de suas regras. Um começo só pode existir já pressupondo o tempo. Logo, a causa do mundo precisa ser temporal. Então, se Deus causou o universo, ele precisaria ser temporal. E ele precisaria ser causado. Não tem como Deus não ser acausal. Quer dizer, não tem como Deus ser sem causa e não tem como Deus ser eterno, no sentido de atemporal. Porque se ele for eterno, atemporal, e se ele for não causal, ele simplesmente não pode ser a causa do universo. Porque, como eu disse, né, por exemplo, para Deus criar o tempo, para o tempo começar a existir, para o universo ter um começo, o tempo precisa existir antes do universo, percebe? Não faz sentido. Se eu falar o tempo surgiu com o universo, mas esse surgir tem que ter surgido em algum momento. Então o tempo é antes. Agora, se você falar para mim, não, mas o tempo não surgiu antes, surgiu com o universo. Então o universo é eterno. Não faz sentido, né? Eu vou colocar aqui, explicar isso melhor, porque pode ser que eu coloquei de um jeito que ficou estranho, né? Mas a partir disso que eu falei, existem 3 problemas com o argumento cosmológico. Primeiro, né, que o Kant vai observar. Eu vou só desdobrá-lo e explicá-los melhor a partir do que Kant disse. O primeiro, o argumento cosmológico extrapola o domínio da causalidade. Por quê? Ao que nos parece, o mundo físico ou natural é constituído por uma teia de causas e efeitos. E a questão é, né, quando eu vejo causas e efeitos, eu sempre vejo causas e efeitos entre coisas materiais. Nunca vi um espírito causar nada. Então, assim, com base em que a gente conclui que a causalidade também deve valer para o mundo além do mundo físico. Que ela deve se aplicar também a um espírito puro. Né? Como que eu vou dizer que um espírito puro é capaz de causar coisas no mundo material? Isso foi o que eu já considerei, né? Do explanatory gap. Existe uma lacuna explicativa. Né? Como que uma coisa puramente material poderia ter causado o universo material? Não tem como. O segundo ponto. A causalidade não necessariamente pertence à realidade em si. Eu sei que esse é um ponto complicado, né? Mas, do ponto de vista puramente lógico, pode ser que a causalidade não necessariamente pertence à realidade em si. Porque não sabemos se realmente a causalidade pertence à realidade em si ou se ela faz parte de como a nossa percepção configura a realidade. Sabemos disso, por exemplo, pelos estudos da Gestalt, que nossa percepção ela configura a realidade em relações de sentido. Então nós teremos que nos perguntar o que nos garante que a causalidade não é senão um princípio de nossa percepção.
David Hume, por exemplo, propôs que a causalidade é uma relação associativa operada pela imaginação. No Kant, no caso, a causalidade é uma das modalidades do entendimento, né? Nesse sentido, a causalidade ela aparece como uma associação entre ideias que se assenta na afetividade, isto é, no sentimento de continuidade e invariabilidade que se produz em nós a partir do hábito. Perceba que eu não estou negando a realidade da causalidade. E também não estou necessariamente negando que a causalidade pertence à realidade em si. Eu só estou dizendo que pode ser que a causalidade seja real, mas que essa realidade da causalidade pertence ao modo como nós configuramos a realidade, ou a algo entre os dois, né? Não necessariamente algo totalmente no objeto, nem no sujeito, mas dessa relação entre sujeito e objeto. O terceiro problema do argumento cosmológico é que um ato que causasse a existência do mundo deveria pressupor o tempo. Se o mundo começou, observem bem isso. Se o mundo foi criado, ele começou a existir. Se ele começou a existir, teria que haver um tempo no qual o mundo não existia. Porque se não houver um tempo no qual o mundo não existia, então o mundo é eterno. E os teístas não admitem isso. Se os teístas dizem que o mundo começou a existir. Portanto, se o mundo começou a existir, a sua existência tem que ser causada dentro do tempo. Porque se foi causada fora do tempo, a origem do mundo é no eterno. É no eterno agora. Então, se Deus criou o mundo a partir do seu eterno agora, então o mundo não começou, ele sempre existiu. Se Deus criou o mundo, ele tem que ter criado o mundo dentro do tempo. O tempo não pode ter começado a existir com o mundo. Porque se o tempo começou a existir com o mundo, então o mundo tem uma criação eterna. O tempo tem que ser anterior à criação. O tempo não pode surgir com a criação, ele tem que ser anterior a ela, senão o mundo é eterno. Mas o teísmo ele propõe que Deus é atemporal. Um ser que tivesse causado o mundo precisaria começar a agir. Preste atenção nessa palavra começar. Se o mundo foi criado, ele começou em algum momento. Se o mundo foi criado, Deus começou a criá-lo em algum momento. Se a causa do mundo, portanto, precisou começar o mundo, se Deus precisou ser o começo do mundo, para começar a agir, ele precisa estar subordinado ao tempo. Porque não tem como você começar sem pressupor o tempo. A causa do mundo, portanto, não pode ser um Deus atemporal. Podemos ainda, fazer vários questionamentos, mas por causa do tempo, eu até ia fazer uma consideração mais profunda do argumento cosmológico, mas por causa do tempo eu acho que ficaria muito grande o vídeo. Talvez um dia eu possa fazer um vídeo específico sobre isso. Então eu vou terminar considerando o argumento teleológico, que é o argumento que tem duas formas, O argumento teleológico ele pode aparecer na forma do design inteligente e na forma do princípio antrópico. Vamos considerar primeiro o design inteligente. A teoria do design inteligente fala que quando a gente olha para um animal, para uma planta, para uma célula, a gente percebe uma coisa muito bem planejada, uma coisa muito bem configurada. A gente percebe, a gente pensa, nossa, a célula parece uma máquina. E a gente vai pensar, olha, uma máquina tem que ser projetada por alguém. Então esse é o argumento do design inteligente. Eu olho para a complexidade da vida e parece que ela foi planejada. Só que isso traz alguns problemas, Por quê? Essa teoria fazia muito sentido antes de surgir a teoria da evolução. Depois da teoria da evolução, esse argumento não é mais forte. Porque hoje a gente tem uma maneira de explicar como a seleção natural foi dando à vida uma aparência de projeto. Como que eu posso explicar? Por exemplo, vamos supor que eu olho... Vou dar um exemplo bem simples. Vamos supor que eu vou para uma floresta ou para a savana africana e eu vejo uma girafa. Eu percebo que na savana os frutos das árvores ficam, vamos supor, muito altos. As folhas ficam muito altas. E aí eu olho para aquela girafa e aquela girafa tem um pescoço grande para alcançar os frutos da planta. Qual que é o meu raciocínio? Lógico, rápido. Eu vou pensar assim, olha, a girafa foi criada, projetada com um pescoço grande para conseguir alcançar as folhas no alto. Então, olhando num primeiro momento, parece ter havido um projeto. Mas quando eu considero a seleção natural, o que eu descubro? Que não houve um projeto. Porque o que aconteceu? Antes de eu ter visto essa girafa, muito tempo antes, milhões de anos antes, existia uma época em que existiam girafas de pescoço pequeno e girafas de pescoço grande. O que acabou acontecendo? As girafas de pescoço grande, elas conseguiram sobreviver, enquanto as girafas de pescoço pequeno morreram. Então foi o ambiente que selecionou as girafas de pescoço grande. Então, por causa de eu não ter presenciado essa seleção, eu penso que isso foi projetado. Dá uma aparência de ter sido projetado, mas não foi.
né? Parece que foi projetado, mas não foi. Então a seleção natural ela parece resolver o problema. Aí algumas pessoas vão dizer, não, mas seleção natural, como que as coisas foram surgindo ao acaso? Seleção natural não é acaso, não é aleatória. Né? Não é aleatório, não é qualquer um que vai sobreviver. Né? Por exemplo, no caso da girafa. A girafa que foi escolhida, entre aspas, para sobreviver, selecionada, foi a girafa de pescoço grande, a mais bem adaptada ao ambiente. Então não tem nada de aleatório, não é ao caso. Eu vou ler um trecho do Richard Dawkins, no Relojoeiro Cego, que ele diz assim: é esmagadoramente improvável que os seres vivos complexos tenham surgido por acaso. Ok. O processo evolutivo não é conduzido nem pelo acaso nem por Deus, mas pela seleção natural. A sequência integral dos passos cumulativos da evolução não constitui absolutamente um processo aleatório, não é ao acaso, considerando a complexidade do produto final em comparação com o ponto de partida original. O processo cumulativo é dirigido pela sobrevivência não aleatória. A teoria do design inteligente ela é bem ruim, na verdade, né? Ela é cheia de falácias, de mentiras, né? Por exemplo, você vai encontrar defensores do design inteligente falando que existe complexidade redutiva, né? Falando, o olho é um tipo de complexidade redutiva. A gente sabe que esse conceito já foi refutado, porque a evolução, os nossos órgãos e as partes dos nossos órgãos passam por uma bricolagem, eles são flexíveis, eles se adaptam a diferentes realidades, então não existe complexidade redutível, né? Então a gente sabe disso. E ele também troca, né? Ele não percebe que e comete o erro, né, de falar que a evolução é por acaso. A evolução não é por acaso, ela não é dirigida pelo acaso, ela não é aleatória, ela depende de uma seleção do ambiente. O outro exemplo é o princípio antrópico, né, que seria dizer que o universo parece ter sido projetado para abrigar a vida. Eu acho esse argumento bem estranho, porque assim, até um tempo atrás, quando a gente não sabia muito sobre o universo, parecia realmente que o nosso universo foi projetado para receber a vida, como se fosse um berço, né? Por exemplo, um casal, uma família. Eles vão ter um bebê e essa família ela constrói um berço para o bebê, né? Então projeta o berço. E aí o berço é todo confortável, todo feito para abrigar o bebê. E aí o princípio antrópico parece pensar no universo assim, como se ele fosse um berço para abrigar a vida. Só que não é. Vocês já pararam para pensar? Agora que a gente ampliou o nosso conhecimento, o universo é imenso. Muito maior do que a gente pode imaginar. Existem bilhões e bilhões de estrelas. A verdade é que a gente descobriu que o universo é hostil à vida. Ele é extremamente hostil à vida. O planeta Terra é tipo uma exceção num universo imenso. E assim, é claro, considerando a imensidão do universo e considerando que algumas teorias dizem que pode existir até multiversos, é claro que por uma questão aleatória poderia surgir um planeta onde existisse vida. Assim, considerando a imensidão do universo e os múltiplos universos. Mas a verdade é que isso é uma exceção da exceção da exceção da exceção, porque o universo simplesmente não é um berço. O universo tá mais para um matador, a vida não sobrevive no universo. Só no planeta Terra, num lugar bem específico. Então, assim, o universo é imenso, e o universo é extremamente hostil à vida. Se o universo foi criado por Deus para ser um berço para a vida, esse é um berço muito mau. É um berço muito ruim, né? Tipo assim, um lugarzinho bem pontinho do grão de areia, menor do que um grão de areia em comparação com o tamanho do universo, ali a vida deu certo. Então, tipo assim, a gente é uma exceção, né? Eu acho que essa questão do princípio antrópico às vezes inverte a causa e efeito. Eu vejo algumas vezes, alguns falarem assim, por exemplo, vou dar um exemplo de argumento que parte desse princípio. De falarem assim, olha, Júpiter é um planeta que foi colocado por Deus ali para evitar que asteroides gigantes caíssem na Terra e aniquilassem com a vida. Olha que argumento mais esquisito, né? Esse argumento inverte a causa e efeito. Júpiter não foi colocado para proteger a vida na Terra. De maneira nenhuma. Né? Inclusive porque Júpiter está lá na órbita dele muito antes da vida surgir aqui. Sabe o que é curioso? Que isso inverte a causa e efeito. Não é porque existe vida na Terra que Júpiter está na órbita dele. Pelo contrário, é porque Júpiter está na órbita dele que existe vida na Terra. Percebe a diferença de causa e efeito? A vida pode florescer na Terra porque existia um planeta impedindo a queda de meteoros aqui. Então o fato daqui ser um lugar que não cai tantos meteoros graças a Júpiter permitiu florescer a vida. E não o contrário, não é porque a vida iria se instalar aqui que o planeta Júpiter entrou na órbita dele para nos proteger.
Tanto é que isso é muito estranho, esse princípio antrópico, porque esse é um berço muito mal feito. Porque até mesmo Júpiter, na órbita dele, não deixa de cair meteoros aqui na Terra de vez em quando, né? Existem, por exemplo, dinossauros, na extinção dos dinossauros. Caiu uma pedra gigante aqui na Terra. Se o planeta Júpiter foi colocado para Deus para nos proteger, ele não está cumprindo bem o seu trabalho, né? Porque uma pedra caiu aqui. Na época dos dinossauros. E aí você poderia falar, não, mas é porque existe pecado, e o pecado faz existir sofrimento no universo. Mas na época dos dinossauros o pecado ainda não existia livre-arbítrio. Isso é muito estranho também. Porque se a gente precisa de um planeta para nos proteger, quer dizer que esse universo não é um berço. Porque se Deus realmente criou o universo para ser um berço para nos receber, para que existe meteoros caindo na Terra? Simplesmente isso não iria existir. Né? Quando você me fala Deus precisou colocar um planeta para proteger a Terra dos meteoros, você está simplesmente confessando que esse planeta não é um berço, que esse planeta não é seguro, que esse planeta não foi projetado para receber a vida. E esse é um problema. Muitas das vezes o pessoal do design inteligente, do princípio antrópico, ignora que a verdade é que esse mundo não parece um lugar receptivo para a vida. E que a vida não parece ter sido projetada simplesmente porque ela é cheia de defeitos, é cheia de erros, de complicações, né? Cheios de defeitos. Por exemplo, por que tem vírus, igual nós estamos na pandemia do coronavírus? Por que tem um vírus matando pessoas? Ah, mas é por causa do pecado, mas isso existe antes do pecado, muito antes. Muito antes do pecado existe morte, existe sofrimento animal. Então, assim, se realmente o nosso planeta Terra foi projetado para ser um berço da vida, ele foi muito mal projetado. Porque essa Terra aqui, né, ela não está protegida. E se Deus precisa realmente de nos proteger colocando um planeta como Júpiter para servir de aspirador cósmico dos meteoros, dos asteroides e tudo mais, isso só mostra que o universo é hostil. Porque se Deus tivesse projetado, não precisaria de nada disso. Não precisaria, simplesmente não precisaria. Né? Se eu falo que existe um planeta para proteger a Terra de meteoros, de asteroides e coisas do tipo, eu estou simplesmente confessando que esse universo não foi projetado para ser um lugar seguro. Porque se fosse para ser um lugar seguro, não haveria necessidade nem de Júpiter. Não haveria asteroides caindo na Terra. Se há asteroides caindo na Terra e aniquilando com a vida, não chega a aniquilar, né? Teve vezes que caíram asteroides aqui que mataram quase 90% das espécies. Mas isso por si só é evidência de que nosso planeta não é um berço, nosso universo não é um berço para a vida. Se o nosso universo fosse um berço para a vida, você teria que me explicar por que bilhões e bilhões de estrelas, galáxias e planetas tão hostis à vida, simplesmente existindo nas suas órbitas, as estrelas explodindo, num universo que é extremamente hostil à vida. O que a gente pode concluir é que com o fato do universo ser assim, quase infinito na nossa mentalidade, ou até mesmo por poder existir múltiplos universos, é evidente que numa cadeia praticamente infinita de possibilidades, vai acontecer de uma das possibilidades poder abrigar a vida. E foi isso que aconteceu na Terra. A Terra não foi projetada para receber a vida. A Terra é uma exceção da exceção. É uma coisa que só pode surgir porque a gente tem quase um leque infinito de possibilidades. Porque se a gente considerar o nosso universo tem bilhões de anos, né? 14 bilhões de anos, acho. Ele é imenso, ele tem bilhões e bilhões de galáxias. E também existe ainda a possibilidade de não existir só esse universo, mas vários universos. Então, assim, o leque de possibilidades é quase infinito. Então, é claro que nesse leque de possibilidades quase infinito poderia acontecer de uma das possibilidades possibilitar a vida. E foi isso que aconteceu. Então, assim, se existisse só o planeta Terra, tudo bem, eu entenderia você argumentar o princípio antrópico. Mas o universo sendo gigantesco como ele é, e ele sendo extremamente hostil à vida em quase toda a sua extensão, isso me faz pensar que aqui não é um berço para a vida. Esse universo não foi planejado para abrigar a vida. Então, eu acho que quando a gente olha para o universo e vê o quanto ele é hostil à vida, e quando a gente percebe que até mesmo aqui na Terra, a nossa Terra consegue ser de vez em quando hostil à vida, com suas mudanças climáticas, com os asteroides que caem aqui, que o Júpiter não consegue evitar, isso por si só mostra que aqui não é um berço seguro para a vida, né? Então a vida ela se estabeleceu na Terra com muita dificuldade.
E a vida ela parece adaptada à Terra por causa da seleção natural. Então é a seleção natural que faz a vida parecer adaptada à Terra. Porque a vida ela acabou tendo que se moldar às condições da Terra. Percebam, não inverta a causa e efeito. Não é a Terra que se moldou para receber a vida. É a vida que se moldou para caber na Terra. Percebe a diferença de causa e efeito? É a vida que teve que ir se moldando para caber no nosso planeta. Com muita dificuldade, porque nosso planeta não era um berço. Nosso planeta era extremamente hostil. E é exatamente por ser hostil que só alguns puderam sobreviver. E esses que puderam sobreviver são os mais adaptados. E por isso eles parecem projetados. Mas não é que foram projetados. Para ter essa aparência de projeto, muita coisa que não se adaptou à Terra teve que morrer. Então percebam que, na verdade, a vida ela moldou-se à Terra. Não é a Terra que foi preparada para receber a vida. É a vida que teve que se moldar para caber na Terra. Então, o design inteligente, o princípio antrópico, eles cometem um erro de confundir causa e efeito. Não é a Terra que foi projetada para receber a vida. É a vida que, com muita dificuldade, teve que ir se moldando para caber na Terra. Se moldando de tal forma que qualquer coisa que não se moldasse morria. E foi assim que parece ter um projeto. É assim que a seleção natural opera. Ela simplesmente fez com que não sobrevivessem aqueles que não fossem adaptados. É por isso que parece projetado. Porque só sobreviveram os que se moldaram. Percebe isso? Não é porque foram projetados, é porque só eles conseguiram sobreviver. Isso é seleção natural. E a seleção natural, por si só, refuta essa ideia de princípio antrópico e de design inteligente. Refuta o princípio antrópico também, porque por mais que o princípio antrópico seja de escala cósmica, mesmo a essa escala cósmica, a vida teve que se adaptar. A vida teve que sobreviver dentro dos parâmetros dessa escala cósmica. Então a seleção natural não se aplica só ao design inteligente, né, entre aspas, mas também ao princípio antrópico. Porque a vida teve que se adaptar a todas as constantes desse universo e teve que se adaptar ao contexto da Terra. Então a vida que se moldou ao nosso planeta e não o nosso planeta que foi feito para receber a vida. E a evidência disto é simplesmente que o planeta não é perfeito, não é um berço perfeito, não é um berçário todo organizado, mas é um lugar com muitos conflitos, com extinções em massas, com coisas que são extremamente hostis à vida. Se o planeta Terra tivesse sido projetado para receber a vida, se a vida fosse um projeto, o mundo não seria tão hostil a ela, o universo não seria tão hostil a ela. E é assim que eu entendo que o argumento do design inteligente é ruim, né? É um argumento ruim. Esses são os argumentos, né? Foi um vídeo longo, porque eu quis ser bem abrangente, abranger, assim, de maneira geral, todos os argumentos. Eu não estou aqui para dizer se Deus existe ou não. Eu não sei. Isso é uma questão que simplesmente trouxe os argumentos. Vocês podem avaliar esses argumentos. Pode ser que vocês tenham refutações, né? Podem comentar aí o que vocês acharam. E pode ser simplesmente que Deus exista, né? E que a gente simplesmente precisa encontrar argumentos melhores. Então, para provar a sua existência, eu preciso encontrar refutações melhores para os argumentos que eu trouxe no começo do vídeo. Portanto, a minha conclusão é que, né, se esses argumentos que eu levantei estiverem corretos, poderíamos afirmar que Deus não existe. Mas a questão é mais complexa do que um vídeo pode resolver. Essa é uma questão que intriga a humanidade há séculos. E como eu disse para vocês, por mais que hoje eu esteja em crise em relação à crença no Deus teísta, não quer dizer que eu não acredito em Deus em sentido algum. Pelo contrário, eu até me considero cristão e considero que eu acredito em Deus em um outro sentido que eu ainda estou pensando, refletindo através de alguns autores, como Michel Henry, que seria uma noção de Deus não teísta. Um Deus não teísta. Né? Não necessariamente um Deus panteísta, não também vejo problemas nessa concepção, mas um Deus que seria uma noção de Deus um pouco diferente das que a gente está acostumado. Agora, se você é ateu, né, talvez esse vídeo também sirva para você, porque você vai ter argumentos para refutar a concepção principal de Deus que existe e talvez a mais bem sucedida até o momento. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não achem que eu estou aqui defendendo o ateísmo. Estou simplesmente trazendo argumentos para vocês pensarem, para vocês refletirem. Por isso, não pense que eu estou aqui fazendo proselitismo. Eu não sou neo-ateu, gente. Não estou querendo convencer ninguém do ateísmo. Eu estou trazendo argumentos para vocês refletirem, para vocês avaliarem, né, como eu estou avaliando. Eu não estou afirmando nem negando nada. Eu estou simplesmente avaliando esses argumentos. E no momento me parece que há problemas na crença no Deus teísta e que talvez seja melhor para mim buscar pensar Deus de uma outra maneira que não é essa do teísmo filosófico. É este o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem e até mais.